Nesse vídeo eu vou mostrar como a gente pode ter respostas maiores, mais longas do ChatGPT. Se você usa essa ferramenta com frequência ou qualquer outra inteligência artificial de geração de texto, você provavelmente já passou pelo problema de você pedir uma resposta e ele te dá uma resposta menor do que você precisa ou que você gostaria. E por que isso acontece? Porque essas ferramentas elas têm um limite de saída de tokens. E se você ainda não sabe o que são tokens? Essas LLMs, como o ChatGPT, elas não calculam o número de palavras ou elas não enxergam os textos como palavras, assim como tokens. A própria OpenAI, a empresa do ChatGPT, ela tem uma ferramenta que se chama Tokenizer. Você pode digitar aqui no Google OpenAI Tokenizer, vai ser esse primeiro link. E aqui você consegue ver como que o modelo enxerga os textos em termos de número de palavras, tokens e caracteres. Então eu vou colar aqui um texto, eu copiei um texto, vou colar aqui sobre inteligência artificial. E aqui embaixo ele mostra como que ele está enxergando esse texto, né? A palavra inteligência, por exemplo, ele enxerga como 3 tokens independentes. O INT, o ELIG e o ANSIA. Então, se você escrevesse, por exemplo, inteligente, inteligentes, esses 2 primeiros tokens permaneceriam os mesmos e ele mudaria só o último. Então, baseado no número de tokens de um texto, é que ele determina o limite dele de entrada de uma pergunta e de saída da resposta. Então, agora eu vou abrir aqui um contador de palavras, uma página que conta o número de palavras do texto, e eu vou começar a fazer uns testes aqui. Então, lembrando que eu estou usando a versão 4o do ChatGPT, eu vou pedir uma resposta da seguinte forma: me explique a história do Brasil em 10.000 palavras. E a gente vai ver que, obviamente, ele não vai responder em 10.000 palavras. Ele mesmo dá a sugestão de dividir. Em vez de mandar tudo de uma vez, o que acha de dividir esse conteúdo em parte, como se fosse uma série? Assim você consegue acompanhar melhor. Se você quiser, pode começar com parte 1, Brasil pré-cabralino até início da colonização. Então, posso dizer, sim, faça o primeiro tópico em 2.000 palavras, vamos dizer. Ele começou a escrever aqui. Eu quero ver quantas palavras vão ter nesse texto que ele vai me gerar. Enquanto ele está escrevendo aqui, só para a gente ter uma noção, esse texto aqui, por exemplo, que eu colhei, se a gente ver o número de palavras, ele tem 55 palavras e 77 tokens. Ou seja, 10.000 tokens de saída vai ser equivalente a aproximadamente 7.500 palavras. Então ele me deu a resposta aqui. Essa foi a parte 1. Posso manter o mesmo tamanho, aproximadamente 2.000 palavras? Então eu quero copiar esse texto e ver quantas palavras tinha. Quantas palavras teve, né? A gente viu que ele colocou 1.200 palavras. Eu vou pedir novamente para ele reescrever. Eu vou colocar, eu preciso que tenha 2.000 palavras. Você respondeu com menos. Ele vai reescrever, está analisando. Enquanto isso, só para vocês terem uma noção, um livro médio vai ter entre 50 e 100.000 palavras, ou mais, dependendo do gênero, mas pelo menos 50.000 palavras vai ter um livro médio. Então, se a gente quisesse, por exemplo, que ele escrevesse um livro de história, ele dividiu em 10 partes aqui, cada parte dela teria que ter no mínimo 50.000 palavras. Então, vamos supor que a gente esteja tentando fazer ele escrever esse livro aqui pra gente, com pelo menos 50.000 palavras. Então, ele respondeu aqui, o texto que eu te enviei tem 1.086 palavras, então sim, ficou abaixo das 2.000. Vou agora expandir essa primeira parte com mais detalhes e exemplos para que ela atinja a meta certinha. Já volto com o texto completo. Ok. Agora já está reescrevendo. Então aqui ele terminou. Escreveu em 9 subtópicos. E agora vamos ver quantas palavras tem. Vou copiar e colar aqui. 1.500. Ele continua sem escrever as 2.000 palavras. Então você vai perceber que por mais que você insista ou peça de outra forma, ele vai acabar sempre esbarrando nessa limitação do tamanho da resposta de saída. Agora, se a gente pedisse, ao invés de palavras, em número de tokens. Então, eu vou pedir novamente para ele responder em número de tokens. Eu vou pedir para ele fazer agora o tópico 2, Brasil colonial, com pelo menos 1.500 tokens. Escreva o tópico 2, Brasil colonial, com no mínimo 1.500 tokens. E vamos ver se ele vai fazer. Está a parte 2, Brasil colonial, com no mínimo 1.500 tokens, cerca de 2.200 palavras. E ele está escrevendo. Agora vamos ver de novo quantas palavras deu. 1.600 palavras, ou seja, não adiantou nada. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pedir para ele já dividir em tópicos e subtópicos. Então, vamos supor que você queira escrever um livro sobre a história do Brasil. Primeira coisa que você vai fazer, a resposta que você precisa, você vai ter que pedir para ele dividir em tópicos e subtópicos. Só tópicos não vai adiantar. Então a gente colocaria, divida os 10 tópicos iniciais, cada um em 5 subtópicos, em forma de índice. Aí vamos ver. Bom, então aqui ele já dividiu em 50 partes, né? 10 tópicos
com 5 subtópicos em cada uma. Então a gente vai ter 50 subtópicos aí. Vamos colocar um livro que tenha 100 mil tokens, vai dar aproximadamente 75 mil palavras. Então primeiro você vai calcular o tamanho do texto que você quer. Se você quer um texto de 60, 70 mil palavras aproximadamente, você vai precisar utilizar 100 mil tokens. Então dividir em 50 subtópicos provavelmente não vai ser suficiente, porque se a gente dividir 100 mil por 50, a gente vai ter 2.000 tokens por resposta. Então a gente já viu que não vai ser suficiente. Então vamos pedir, na verdade, para ele dividir cada tópico em 10 subtópicos. Refaça o índice, dessa vez dividindo os 10 capítulos em 10 subtópicos cada. Vamos ver se ele vai fazer. Primeiro já foi. Vamos ver se ele vai até o 10. Porque agora eu vou ter 100 subtópicos, né? Se eu pedir para ele fazer cada tópico com 1.000 tokens, eu vou conseguir chegar a 100 mil tokens aí do meu livro, que daria mais ou menos 75 mil palavras. E uma resposta de 1.000 tokens a gente já viu que ele consegue dar, porque ele estava dando resposta ali de 1.500 a 1.600 palavras, né? Então agora eu vou pedir para ele responder para ele criar cada um desses subtópicos aqui com aproximadamente 1.000 tokens. Vou colocar aqui, ótimo. Agora escreva o subtópico 1.1 com no mínimo 1.000 tokens. E a gente vai agora sempre pedir em tokens, porque a gente já sabe que ele entende em número de tokens e não em número de palavras. Vamos ver se ele vai me dar essa resposta aqui em 1.000 tokens. Claro que esse texto aqui depois você pode reescrever, né? Pedir para ele reescrever de outras formas, pedir para ele escrever em formas de autores específicos ou com uma narrativa específica, mas o que a gente está querendo no momento é só fazer um texto bem grande. Bom, então ele deu a resposta aqui, vamos ver qual foi o tamanho da resposta. Agora funcionou. Se a gente jogar aqui no Tokenizer, olha, me deu uma resposta de 2.000 tokens. Mas que ele está considerando também essas partes aqui que vieram juntos, né? Então agora a gente poderia fazer assim. Ele já está perguntando se quer fazer o próximo, né? Vamos responder só sim e ver se ele vai responder novamente com no mínimo 1.000 tokens. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular aproximadamente em relação ao tamanho da resposta que a gente quer, em quantos subtópicos a gente vai ter que dividir aquela resposta. E se você já tiver esse número em mente, quando você abrir aqui e fizer a primeira pergunta, você já pode perguntar de cara, né? Eu já poderia ter escrito direto aqui, me explica a história do Brasil. Então escreva um índice sobre a história do Brasil com 10 capítulos de 10 subtópicos cada um. E ele já teria direto me dado essa resposta aqui, né? Que ele deu aqui embaixo. Aqui ele botou 5, aqui ele botou 10. Uma vez que ele tenha feito isso aqui, a gente já pede para ele escrever o primeiro tópico. Ok. E você simplesmente vai dando sim, ok. Eu já fiz alguns testes que se você for escrevendo, ele vai te perguntando para continuar e você simplesmente vai escrevendo sim, sim, sim. Ele tem hora que a tendência é ele começar a dar respostas mais curtas. Eu não sei exatamente por que motivo acontece isso. Ele vai ficando preguiçoso, entre aspas. E eu também já testei escrevendo o seguinte prompt. Escreva o primeiro subtópico com 1.000 tokens, em seguida escreva o próximo e assim por diante. Não precisa parar nem me perguntar. E aí até certo ponto funcionou, ele ia criando, mas chegava um momento que acontecia isso. As respostas iam ficando cada vez mais curtas. Vamos ver essa aqui, por exemplo. O subtópico 2. Vamos ver quantos tokens ele deu de saída. Ele está me dando a resposta de 2.000 tokens mais ou menos. Isso aqui serve para qualquer IA generativa de texto. Você só precisa saber qual o limite, fazendo os seus testes ali, dependendo do teu plano, você só precisa saber o limite de saída de tokens que ela dá geralmente. E a partir daí, sabendo o tamanho da resposta que você precisa, é que eu estou dando um exemplo de um índice de um livro, né? Mas isso vale para qualquer coisa. Você pode dividir ela em subtópicos, pode ser um relatório, por exemplo, sobre qualquer assunto. Primeiro você precisa montar os tópicos e subtópicos da resposta, pedir para a própria ferramenta montar. Então aqui a gente já viu que está funcionando. Então a gente pode simplesmente ir digitando sim, 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 sim. E no final eu vou copiar tudo. E você vai ter o seu texto pronto lá de 100.000 tokens ou um livro pronto, se você quiser. E aí você pode deixar um prompt salvo no seguinte formato. Escreva um índice com... Aí você bota o número que você quiser, né? 10 tópicos, o exemplo que a gente deu, né? E 10 subtópicos em cada um sobre... E aí você pode botar o assunto que você quer ou sobre o arquivo enviado. Você tem um relatório, por exemplo, um documento que você precisa fazer um relatório em cima dele, né? Você envia o documento, escreva um índice com 10 tópicos e 10 subtópicos em cada sobre o arquivo enviado. Ou escreva um relatório. Aí você pode modificar dependendo do uso, né? Aí você deixa um espaço. Isso aqui é para você deixar o prompt salvo, né? Aí você dá uma linha e pode escrever. Após escrever o índice, escreva o primeiro subtópico com aproximadamente ou com no mínimo 1.000 tokens ou 500 tokens, aí vai depender do tamanho da resposta que você precisa. Aí você coloca em seguida,
faça o mesmo para o segundo tópico e assim por diante até terminar todos os tópicos. Então você pode deixar esse prompt salvo. Eu vou pegar esse texto agora, eu vou abrir um novo chat aqui e vamos colocar um outro tema aleatório aqui. Escreva um índice com 10 tópicos, 10 subtópicos em cada sobre o aquecimento global. Eu estou pedindo um texto realmente muito grande, mas pode ser que você não precise de algo tão grande assim, né? E aí você, conforme o tamanho que você espera da resposta final, você faz a divisão aqui da forma que você preferir. Se você precisa fazer só um relatório, não vai precisar ser tão grande. E aí você pode enviar os arquivos que você tem, né? Se você precisa fazer um determinado trabalho baseado em alguns textos, você envia os textos aqui e bota o tema que você precisa. Então aqui a gente só dá um enviar. Então ele tem que já escrever o índice, os subtópicos, e depois disso ele provavelmente vai perguntar se já pode fazer o primeiro subtópico e a gente só vai escrevendo sim. Introdução ao aquecimento global, causas humanas, efeitos ambientais. Vamos deixar ele terminar. Então beleza, que ele acabou e já nem me perguntou, já foi escrevendo o primeiro subtópico, né, como eu tinha pedido. Agora vamos ver o tamanho desse primeiro subtópico, para ver se realmente ficou do tamanho que a gente quer. Vou colar aqui. Ó, percebe que já não ficou. Então, como eu falei, quando a gente pede muita coisa de uma vez, a tendência é que ele vai diminuindo o tamanho da resposta. Isso acontece também porque essa primeira resposta dele aqui, a resposta inteira, ele deu tudo numa resposta só. Geralmente, ele pararia aqui depois do índice e me perguntaria se eu queria que ele escrevesse o primeiro subtópico. Mas como ele escreveu direto, a primeira resposta dele acabou estendendo muito. Então aqui ele resumiu o primeiro subtópico de modo que a resposta inteira dele, se a gente colocar, teve 1.800 tokens de saída. Então eu vou pedir novamente. Reescreva o subtópico 1.1 com pelo menos 1.000 tokens. Porque se ele tivesse me perguntado antes de fazer, ele provavelmente teria respondido com pelo menos 1.000 tokens. E aí a gente só iria dando continuar, né? Mas como ele não escreveu, eu vou pedir para ele reescrever. E vamos ver se vai funcionar. Então, agora com certeza já tem 1.000 tokens. Vamos copiar e vamos ver. Ó, 1.700 tokens. Então funcionou. Só que aqui, ó, percebe que ele cometeu um erro também. Ele pediu para seguir para o tópico 2.1. Na verdade, o próximo tópico é 1.2. Então, se eu escrever só assim, vai confundir. Agora, faça o tópico 1.2 com pelo menos 1.000 tokens e assim por diante. Após cada tópico, pare e me pergunte se pode continuar. Por que eu escrevi isso aqui? Porque como ele não parou da primeira vez, pode ser que ele, como botei assim por diante, pode ser que ele queira sair escrevendo e vai acontecer a mesma coisa, ele vai diminuindo o número de tokens, né? Então agora eu pedi especificamente para ele escrever o próximo, 1.2, o subtópico, né, 1.2, com pelo menos 1.000 tokens, e após cada tópico ele me parar e pergunta se pode continuar. E aí a gente vai só dando comando sim, 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 até ele terminar o texto inteiro. E aí você pode ter a resposta do tamanho que você quiser. Então essa é uma coisa que para muita gente pode ser óbvia, mas para muita gente não é. Muita gente já me fez essa pergunta e tem essa dificuldade de ter respostas longas no ChatGPT ou em qualquer ferramenta generativa de texto. E é basicamente essa estratégia que funciona para mim. E aí, claro, você vai adaptando aí para o tamanho da resposta que você precisa, tanto o formato que você precisa, quanto o tamanho. E rapidamente aí você consegue a resposta do tamanho que você quer, até do tamanho de um livro, se você precisar. Então é isso, espero ter ajudado. Lembrando que isso também vale para qualquer outra IA generativa de texto. E até a próxima aula.